Mas vamos lá. A igreja que Deus sonha. Deus, Ele planejou que a igreja nascesse para ser a noiva do Cordeiro. A igreja, queridos, não é o plano B de Deus. Algumas pessoas acham que porque Israel falhou, aí Deus teve que inventar um plano para cobrir a falha de Israel e a igreja seria o plano B. Mas Deus não tem gambiarras. A igreja jamais seria o plano B de Deus, como que improvisadamente Deus substituindo Israel. Não. O plano de Deus sempre foi ter uma noiva para o seu filho. Assim como Abraão se preocupou em providenciar uma noiva para Isaac, enviou Eliezer até a terra de Padã Arã. E aquele servo foi muito fiel. Eliezer simboliza o Espírito Santo, enviado da parte do Pai, para preparar a noiva. E Eliezer foi até Padã Arã, e ao chegar lá, viu Rebeca. E Rebeca cumpria os requisitos que o seu patrão, que o seu senhor Abraão tinha dito. E ela vem com Eliezer e se casa com Isaac. Então, esse casamento de Isaac e Rebeca é um dos exemplos para mostrar que a igreja está no coração do Pai desde a eternidade passada. Então não é um plano B de Deus. E a igreja que eu estou falando não é a pessoa jurídica. Nós temos um CNPJ, a gente existe para o governo. Mas a igreja não é um CNPJ. A igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. Assim como Deus pensou para Adão uma noiva, uma mulher, não é bom que o homem esteja só. O pai também disse, não é bom que o meu filho esteja só. Eu quero uma noiva para ele. Então a igreja é o que Deus sonha, meus irmãos. E o CCA como igreja local tem que se encaixar no que Deus sonha. Nós não podemos destoar do plano final de Deus. Nós somos uma igreja local, reunimos em um prédio, estamos em Garanhuns, em Caruaru, temos uma célula em Paulo Afonso, e Deus vai nos levar a outras cidades, outros estados, outras nações, mas nós não podemos estar fora do que Deus sonhou, pensou, planejou na eternidade. E a primeira coisa que eu coloquei aqui, que Deus sonhou, é que a igreja fosse um corpo vivo. Vamos dizer, uma igreja que seja um corpo vivo. Vamos mais forte? Uma igreja que seja um corpo vivo. Esse primeiro ponto tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Porque daqui a pouco nós vamos pegar um pedaço de pão partido, mas esse pão ele era um só pão, uma só massa, que foi apenas fragmentado em pequenos pedaços para poder facilitar aqui a entrega e a gente comer. Mas é um só pão em pequenos pedaços, mas é uma só massa. Assim é a figura do corpo de Cristo. Vamos ler Romanos capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia ou seguir no telão. Romanos 12, 14, 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. E depois nós vamos ler 1 Coríntios 12. Dois textos do apóstolo Paulo, onde Paulo deixa claro esse entendimento. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Jesus tem um corpo físico glorificado no céu. Jesus está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado. O corpo físico de Jesus foi pregado na cruz, maltratado, ferido, machucado, crucificado. Mas o corpo dele foi glorificado na ressurreição.
E agora o corpo físico de Jesus está no céu. Mas Jesus tem um corpo místico. Jesus tem um corpo espiritual. E o corpo místico espiritual de Jesus é a igreja que está aqui na terra. Acho que você não entendeu, porque se tivesse entendido, você tinha dado um amém para abalar isso aqui. Porque é algo lindo, é algo tremendo. O Filho tem um corpo físico no céu, mas o Filho tem um corpo aqui na terra, por onde ele se move, por onde ele se expressa. Nós somos os braços de Jesus, nós somos as pernas de Jesus. Quando alguém quer ver Deus, primeiro ele procura em nós. As pessoas aí fora, quando elas querem ver Deus, elas não vão pensar no céu, não, elas vão primeiro procurar em mim, em você, a expressão de Cristo. Nós somos aqueles que abraçam, acolhem, amam. Nós somos aqueles que expressam ou não. Porque caso a gente não esteja fazendo isso, estamos falhando. Mas nós somos um corpo. Paulo diz assim como cada um de nós tem um corpo, bata aí assim em alguma parte do seu corpo. Todo mundo está incorporado aqui? Graças a Deus, né? Nenhuma alma penada aqui. Nós temos um corpo com muitos membros. Olha para o teu corpo, quantos membros? Que harmonia, que perfeição. Esses dias eu vi uma foto de uma mão robótica, uma mão que foi criada pelo homem, e ela já é perfeita. E a outra, do lado estava uma mão humana, dissecada, aberta, e mostrando nervos, tendões, ossos, músculos. Eu quero te dizer, nem se compara à mão robótica. A mão humana, só a mão, só falando da mão. Imagina falar do cérebro. A mão que Deus criou é muito mais perfeita e funcional e detalhada do que uma mão robótica. Abrimos, fechamos, tocamos, vamos para trás, vamos para frente. É uma perfeição. Membros um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo nós. Agora Paulo está fazendo a comparação. Em Cristo, nós que somos muitos, olha quantas pessoas aqui, e outras que virão à tarde. Estou falando só desse corpo local. Imagina ampliar isso para a igreja de Jesus nessa cidade. Todos os nossos irmãos em Cristo que estão congregando nessa manhã de domingo, ou que já congregaram, né? Estou vendo aqui a nossa amiga, que é considerada uma avó para os meninos. Ela já assistiu o culto dela ali na presbiteriana e já desceu para a gente almoçar juntos hoje. Nossos irmãos espalhados nessa cidade. E se formos pensar nas outras cidades do Brasil e do mundo hoje, nesse dia de domingo, milhões e milhões e milhões e milhões de membros do corpo de Cristo estão reunidos para cultuar. Então Paulo diz, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Não existe uma mão solta, só na família Adams. Só lá, certo? E você não quer ser daquela família mal assombrada, né? Uma mão solta andando por uma casa. Se eu visse uma coisa dessa, eu sou medroso, viu, gente? Eu já contei para vocês, Cristiane me acordou de madrugada um dia. Marcos, tem um demônio aqui no quarto. Gente, eu me arrepiei. Dos pés à cabeça, eu gelei na hora, o meu coração disparou. Eu disse, onde? Ela disse, ali. E é um demônio assim, parece uma velha gorda. Quando eu olhei, irmãos, era o era o cabideiro, aqueles cabides bem antigos, que na nossa casa nova nem vai ter mais, né? Vai ter um closet. Aí estava pendurado bolsa, um monte de coisa. A Cristiane pegou um chapéu de praia
botou em cima do cabide. Ela disse, é uma velha gorda e com chapéu. Isso é Maria Mulambo. Misericórdia, meu Deus. Sangue de Cristo tem poder. Comecei a orar. Aí eu assim, acordando ainda, disse, Cristiane, não é o cabideiro não, que está com o chapéu teu em cima e roupão, parece, né, algo bem avantajado. Eu disse, eita, é mesmo. Eu tenho muito medo, irmão, dessas coisas de mal-assombro. Mas eu enfrento, né? Tem que enfrentar, tem que expulsar. Mas esse negócio de cemitério, de meia-noite, dessas coisas assim. Eu nem assisto filme de terror, até porque crente não assiste, né? Então, mas eu não gosto não. Mas imagina uma mão solta, andando. Não existe. A mão tem que estar conectada ao braço. O braço está conectado ao antebraço. O antebraço está conectado ao tronco, tórax, que está conectado às demais partes do corpo e principalmente à cabeça. Então não existe membro do corpo avulso. Você precisa de uma igreja local. Se você está aqui hoje de manhã, ou você que está acompanhando pela internet, se você ainda não se definiu com relação à igreja local, se defina. Ore, busque direção de Deus, mas você precisa congregar. E o lugar que você congrega é um lugar onde você se conecta. Se você não se conecta, tem alguma coisa errada. Eu encontrei uma irmã depois de muitos anos de crente. Eu conto esse testemunho no Encontro com Deus, numa das palestras do encontro. Eu encontrei com ela há muitos anos. Disse, irmã, nunca mais eu tinha lhe visto. E ela, na época, frequentou a Querigma. Aí eu disse, a irmã ainda está lá, congregando na Querigma? Ela disse, não, estou não, pastor. Eu saí, eu estou em outra igreja. Mas é o seguinte, eu vou dizer, eu sou bem verdadeira. Aí tem gente que é assim, né? Que acha que por ser verdadeiro está abafando. Mas ela não esperava a atacada que ele ia levar. Porque, irmãos, eu sou melancólico e manso, mas quando eu tenho que dar uma atacada, sai de baixo. Aí ela foi. É assim, pastor, olha, dia de domingo eu vou na tal igreja. Mas na segunda eu participo do círculo de oração, de outra igreja. Na terça eu vou para a vigília, de não sei de onde. Na quarta eu vou para a campanha da vassoura santa. Na quinta eu vou para as 5 cabeçadas na cruz. 5 não, 7. Aí foi, cada dia da semana era uma igreja. Quando ela terminou, pensando que estava abafando, eu disse, irmã, peraí, só um minuto. Irmã, se a irmã adoecer, quem vai lhe visitar? É o pastor do domingo, da segunda, da terça, da quarta, é a irmã do ciclo de oração. É quem? Ela não entendeu, ou se fez que não entendeu. Eu disse, não, eu vou com nocaute agora eu vou com amor e carrinho. Gostou? Amor e carrinho. Faz a figurinha aí, ó. De novo, porque talvez não deu tempo. Eles ficam fazendo figurinha de mim. Pode fazer, vai. Amor e carrinho. Sim, irmã. Se a irmã morrer, quem vai fazer seu velório? Eita, pastor. Eu digo, querida. A senhora é de todos e não é de ninguém. A senhora está em todas e não está em nenhuma. Não, querida. Fui amoroso, tom de voz, né? Correto, né? A senhora precisa de uma igreja. Não existe isso. A senhora ser de todas e de tudo e não ser de nada. A senhora precisa plantar raízes. A senhora precisa aprofundar raízes em um lugar e frutificar. Amém, irmãos? Amém. Então, uma igreja que é um corpo é porque é ligada. Agora vamos para o próximo texto de Paulo. 1 Coríntios 12. Vamos ler os versos 12, 14, 18 a 20 e o 27. 1 Coríntios 12. É o capítulo dos dons. Quem quer aprender sobre dom espiritual, pode ler 1 Coríntios 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, diga unidade. Diga unidade. Primeira coisa, irmãos, que o corpo fala. A figura de um corpo é unidade. Unidade. Aí ele diz, embora tenha muitos membros, diga diversidade.
Então nós temos unidade e temos diversidade. Então a figura do corpo de Cristo, a igreja, significa que nós somos, ou devemos, ou deveríamos ser um, mas respeitando a diversidade. Embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, diversidade, formam um só corpo, unidade. Assim também com respeito a Cristo. O corpo não é composto de um membro só, diversidade, mas de muitos. Próximo. De fato, verso 18, Deus dispôs, organização agora. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então nós temos, diga, unidade, diversidade, organização. Queridos, onde não tem unidade, onde não tem diversidade, onde não tem organização, ou está faltando uma dessas três, ou está faltando duas dessas, ou está faltando as três, não é corpo de Cristo. Se todos fossem um só membro, verso 19, onde estaria o corpo? Se todo mundo fosse mão, seria corpo? Não, seria mão, apenas mão. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Olha a afirmação de Paulo. Vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Então nós temos aqui nesse texto, juntando com o texto de Romanos que a gente leu, unidade, diversidade, organização. Irmãos, olhe para mim, não existe membro melhor ou pior. Eu te pergunto, você queria que eu fosse com uma faca e arrancar seu dedo mínimo, seu dedo midinho? Quem quer perder aqui o dedo midinho? Me diz que eu vou agora, com o facão. Ninguém quer. Meu dedo midinho eu protejo. Esses dias, nesse daqui, começou a doer no canto da unha. Unheiro. Começou a doer, vermelho, latejando. Aquela secreção chamada pus. Aí eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu tenho que cuidar do meu dedo. Senão isso aqui vai se espalhar, minha unha vai cair. Eu não quero, eu amo minha unha. Amo. Peguei um palito, com dor e tudo, irmãos, enfiei aqui na lateral e e espremi. Aí saiu tudo, espremi mais, doendo, mas saiu. No outro dia estava curado. Olha a minha unha que linda. Oh, fofinha. Te amo, eu não quero perder minha unha. Agora, minha unha versus meu coração. Meu coração está aqui, ó. Estou sentindo. Minha unha versus meu coração. Quem é melhor? Quem é superior? Não é uma questão de ser melhor ou de superior. É a função que é diferente. Minha unha é estética. Tem coisas no corpo que são estéticas, que embelezam o corpo. Mas tem coisas que são estruturais. Coração não é estético. Coração ninguém vê. Pelo contrário, eu já vi um coração humano. Assim, não é feio, mas não é como uma unha. Olha que unha linda. Ela é linda, ela é fofa. Um coração é um músculo, é cheio de sangue, é cheio de veias. A função é diferente. Não é porque o meu coração é melhor do que a minha unha. É porque ele desempenha uma função diferente. É claro que se for para eu perder o coração ou a unha, por causa da função, só isso. Mas se alguém disser, você pode ficar com os dois. Claro que eu vou querer os dois. Eu amo meu coração e eu amo minha unha. Estão entendendo? Quantos estão entendendo? Algumas pessoas, por exemplo, acham que o pastor e a pastora são os mais importantes. Não, é a nossa função que é diferente da sua. Se a gente entender por esse lado, por exemplo, eu não lavo o banheiro aqui do CCA.
Eu já lavei, muitos anos atrás, já lavei. Hoje eu não lavo mais, hoje temos alguém que a gente paga e lava. Por quê? Não é porque isso vai me humilhar. Se precisar, irmãos, eu vou. Ontem eu entrei lá no banheiro com o Walter, né? Vamos fazer uma intervenção amanhã, de muita sujeira, mas vai ter que fazer. Eu fui lá. Se fosse necessário lavar, eu lavaria. Mas a minha função no corpo é diferente. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais importante do que você. Minha função é diferente. E algumas pessoas não entendem isso acerca de si mesmas e não entendem isso acerca dos outros. Por isso, muitas vezes, tanta confusão. Gente ressentida, gente magoada, gente ferida. Por quê? Porque não entendeu a sua função no corpo. Eu mesmo já fui unha do dedo midinho querendo ser coração. Eu já fui. Quando eu quis isso? Quando eu me comparei com outros. Eu lembro quando a gente pastoreava e eram 3 pastores. Era eu, pastor Iremar, pastor Almir. E nós 3 somos bem diferentes. Quem conhece aqui, pastor Almir e pastor Iremar, sabe do que eu estou falando. E eles tinham suas esposas. Então era eu e Cristiane, Iremar, Laene, Almir e Rosa. E nós éramos diferentes. Mas, irmãos, às vezes eu queria ser pastor Iremar. Pastor Iremar é daquele tipo que ele chega na sua casa sem avisar, entra até a cozinha, senta, abre a garrafa de café, bota e ainda diz: está fraco, faça outro. Dá boas risadas, boas gargalhadas. É ele. Eu não sou Iremar. Tem gente aqui que parece pastor Iremar. Eu digo, mas é folgado, eu não vou nem olhar. Não, não é para você não. Não, é o outro lado. Eu já estou olhando para o lado contrário. Se o café estiver fraco, está fraco esse café, tomo não. Mas eu queria ser pastor Iremar, gente. Isso gerou uma angústia muito grande na minha vida. Eu queria ser pastor Iremar, mas eu não era pastor Iremar. Depois eu quis ser pastor Almir. Almir é super organizado, administrador, é um homem de planilha e de fazer, planos e tudo mais. Eu sou um pouco disso, mas ele era muito mais que eu. Eu gosto de planilha, eu gosto de número, eu gosto de organização, mas ele era assim, muito mais administrador. Eu não gosto muito dessa função administrativa, de cobrar pessoas, eu não gosto, tá? Eu faço, mas eu estou orando para que um dia o CCA cresça tanto que tenha um pastor administrativo, que vai cuidar só dessa parte das coisas naturais, do prédio, de contas e tudo. E eu queria ser pastor Almir. Eu queria ser. E o pior, que as pessoas muitas vezes fazem essa pressão sobre nós para que a gente seja o outro. Aí junta a fome com a vontade de comer dos outros e é uma tragédia, como diz a minha amada, uma tragédia. Eu sofria tanto, irmãos, porque eu não era um deles. Mas era uma unha querendo ser coração. Estou só usando um exemplo, poderia ser uma mão querendo ser um pé. Era um fígado querendo ser um rim. Quando a gente não entende o nosso lugar, e olha para mim, depois de tantos anos, irmãos, parece que eu estou amadurecendo. Eu não vou me orgulhar disso aqui, mas parece que finalmente, esses dias eu estava olhando para mim, digo, Senhor, obrigado, porque parece que finalmente eu estou entendendo o meu lugar, quem eu sou, eu não quero ser o outro, eu não estou fazendo mais questão de provar nada para ninguém. Gente, isso é libertador. Isso é libertador, porque você faz o que Deus te chamou para fazer. Sem comparação, sem peso, sem competição. Às vezes eu ficava com ciúme, irmãos, do pastor Almir, ciúme do pastor Iremar, ciúme de outro pastor da cidade.
Dia de domingo no Instagram é o dia da dor de cotovelo dos pastores. Porque é só igreja linda, perfeita, maravilhosa. Teve um dia que eu disse, eu não vou entrar no Instagram mais dia de domingo. Porque eu só entrava para ver os cultos top, tudo lindo, maravilhoso, funcionando. E eu ficava naquela comparação, e eu, miserável, verme, desgraçado. Não é só você que tem esse tipo de crise, não. Você se compara com quem tem casa, carro. A comparação de pastor é com outro pastor, com outra igreja. É uma vida de comparação. É uma vida de competição, é uma vida de ciúme. E a gente vai perdendo, como o Cristiano falou, a vida é curta demais. E a gente perde a vida se comparando com os outros. Mas parece que eu estou amadurecendo. Para não me comparar mais com ninguém. Eu tenho o meu lugar no corpo de Cristo. Deus me fez assim. Deus me colocou no corpo dele com uma função. E eu quero fazer a minha função. Porque na eternidade que eu vou prestar contas a Deus é de mim mesmo, não é dos outros. Não é da igreja dos outros. Eu vou prestar contas da minha igreja, da minha casa, da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Não é dos outros, não. E vou prestar contas da igreja em certo sentido, viu? Nem olhe com essa carinha achando que eu vou carregar você nas costas, viu? Pastor carrega a ovelha nas costas quando? Quando ela está ferida, perna quebrada. Mas você tem suas próprias perninhas para caminhar. Você tem sua responsabilidade de todo dia buscar o Senhor, ter o seu tempo a sós com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer a Deus. Amém? Nós te ajudamos nessa caminhada, mas a responsabilidade é individual. Então eu vou prestar contas diante de Deus, da igreja que Ele me confiou, naquilo que Ele esperava de mim como pastor. E nisso eu quero melhorar. Porque eu sei que eu ainda preciso melhorar muito como pastor. Não é porque é aniversário de Cristiane não, viu? Mas honra quem merece honra. A Cristiane, ela é mais pastora do que eu. Eu estou aprendendo a ser pastor. Mas ela se preocupa mais, ela ora mais, ela muitas vezes visita até mais do que eu. Então eu preciso melhorar, irmãos. Eu preciso cada dia mais ser, no corpo de Cristo, como Ele me colocou, um pastor cada vez melhor. Então aqui nós temos unidade, diversidade, organização, mas nós temos também aqui, irmãos, variedade. Diversidade aqui fala dessa variedade que não é melhor ou pior. É porque há uma função para cada um de nós. Agora vamos para a segunda figura que Deus espera que sejamos. Uma família. Diga, uma igreja que seja uma família. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E Efésios 3,15, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. A ideia de família nasceu na eternidade. Havia apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estavam eternamente em comunhão. Os três estavam eternamente em unidade. Eles não precisavam de nada e de ninguém. Será que com a nossa mente finita a gente consegue voltar na linha do tempo? Lá atrás. Vamos fazer o teste? Eu já fiz. Quase que eu endoido. Mas faça também. Feche os olhos. Feche os olhos. Vamos lá atrás. Antes que nada existisse. Quando só era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tinha anjos, não tinha arcanjos, querubins, serafins. Não tinha nada. Não tinha galáxias, não tinha universo, não tinha planetas, estrelas, não tinha terra, não tinha nada. Só os três. E os três estavam eternamente felizes, supridos, em comunhão, eternamente satisfeitos um no outro. Ok? Pode olhar agora para mim.
Foi lá que Deus pensou em uma família. Deus, olha para mim, queridos, eu sei que isso vai contra a todas essas pregações de coach de hoje. Inclusive, em 2015, eu defendi coach. E Deus me corrigiu. Eu não sabia do que eu estava falando. Na época, em 2015, aconteceu até uma conversa com alguém. E eu saí em defesa. Me arrependo até hoje. Que eu não sabia no que é que aquilo ia evoluir. Por isso que tem coisa que a gente não pode dar opinião na hora. Silêncio é ouro. Estava me lembrando disso esses dias. E hoje eu combato mesmo pregação desse tipo de coach gospel. Que diz o seguinte, olha o que é que a pregação de coach gospel diz. Deus precisa de você. Quem já ouviu isso aqui? E hoje eu sou um descoach. Deus não precisa de você nem de mim. Porque se Ele precisar, no sentido de necessidade, no sentido de vazio, no sentido de eu preciso para que eu me sinta mais Deus, Ele não é Deus. Agora deixa eu completar a frase, né? Deus não precisa de nós, mas Deus deseja ter comunhão conosco. Ele deseja para não se sentir mais Deus, não é para ele se sentir feliz, não é para ele se sentir preenchido, não. Sabe por que Deus deseja ter comunhão conosco? Para o nosso próprio bem. Ele não precisa. Para o nosso próprio bem. É como se hoje eu estivesse aqui, eu não estou, tá? Daqui a pouco eu vou comer, estou com o estômago roncando aqui. Mas se eu estivesse aqui satisfeito, estômago cheio, mas aí, seu Josué, olha aí, seu Josué me convida para um churrasco. Mas eu estou de estômago cheio. Eu estou satisfeito, eu já estou preenchido. Mas eu digo não, eu vou por causa dele. Estão entendendo, irmãos? Parece que eu estou indo por minha causa, mas não, eu já estou preenchido. Claro que eu não vou dizer a ele, não vou ser indelicado. Ó, já estou de barriga cheia, seu Josué. Não vou não. Ou, eu vou, mas estou de barriga cheia. Aí ele vai dizer, então não vá. Não, eu digo eu vou. Mas eu vou por quê? Por causa dele, da amizade dele, do amor dele. Eu vou para estar com ele. Querido, assim é Deus. Eu acho que isso desconstrói muita coisa, viu? Isso desconstrói muita coisa. E também, claro, Deus, Ele quer receber toda a glória. Então, por que Deus pensou em família? Para ter comunhão conosco, por causa de nós, para nos abençoar, mas para a sua glória. Deus queria ser glorificado nas nossas vidas. Deus queria que alguém, ao olhar para mim e para você, dissesse, olha ali, alguém que tem comunhão com Deus, alguém que conhece a Deus, Deus seja louvado. Veja, é para a glória de Deus. Então, na eternidade, os três não precisavam de nada. Mas eles disseram, vamos criar a família. E família aqui, primeiro é marido, mulher e filhos. Em primeiro lugar é isso. Mas Deus estava pensando o quê? Eu vou criar a família, marido, mulher. Cremos no casamento monogâmico. Diga monogâmico. Significa o quê? Um só cônjuge. Nós cremos no casamento, diga heterossexual. Ou seja, tem que ser homem e mulher, biologicamente falando, porque tem alguns homens que são fabricados e algumas mulheres que são fabricadas. Não, tem que ser original de fábrica, homem e mulher. E esse casamento heterossexual, monogâmico, expressa o que Deus queria para a igreja. Então Deus criou a primeira família, por quê? Porque Ele queria que a primeira família fosse a primeira igreja. Certo?
O primeiro casal falhou. Aí Deus teve que enviar seu filho. Lá no Jardim do Éden, o animal que foi morto e cobriu Adão e Eva com peles. Não com folhas de figueira, com pele. Sangue foi derramado, mas isso estava apontando para Cristo. Então não era o plano B de Deus. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia na sua presciência que o homem pecaria. Então Deus já providenciou na eternidade o remédio. Deus nunca é pego de surpresa. E aí, queridos, quando Jesus morreu, ele morreu para restaurar famílias, ok, casamentos, literalmente, mas Jesus morreu para que a igreja nascesse. Assim como Adão caiu em profundo sono, foi tirado de seu lado uma das costelas, e da costela foi apresentada a mulher, Jesus teve que morrer como o segundo Adão, para apresentar a Deus a igreja. Mas qual é a ideia de igreja? Família. Por isso, olha para mim aqui. Quero falar para os pais e mães casados. Quem é casado aqui, pai e mãe? A primeira igreja não é o CCA. A primeira igreja é a tua família. É dentro de casa. É você ensinando o seu cônjuge e os seus filhos. Sua casa não pode ser um lugar de briga, de contenda, de fofoca. Sua casa não pode ser um lugar de pecado. Você, pai e mãe, a sua casa é um lugar de Deus. A nossa casa é o lugar onde Deus quer estar. É o primeiro lugar onde Deus quer estar. E a igreja vai ser abençoada quando famílias são abençoadas. Então aqui diz do qual toda família nos céus e na terra toma nome. Família nos céus e na terra. Então nós temos aqui uma conexão. Família no céu e família na terra. Que privilégio eu tenho de ter Cristiane, Adriel e Abner. E daqui a menos de um ano, Bia, como família. Só que como família que também congrega juntos e é a igreja, a noiva de Cristo. As duas coisas estão interligadas. Eu sou marido de Cristiane, mas antes de ser marido dela, eu sou o quê? Irmão dela. Em Cristo eu sou irmão. Eu sou pai de Adriel e Abner, mas eu sou irmão deles. Eu sou futuro sogro de Bia, mas eu sou irmão dela. Olha como as coisas estão interligadas. E às vezes a gente não sabe, irmãos, separar, a gente confunde. Porque o nosso cônjuge, a gente trata ele só como cônjuge. A gente passa a mão, às vezes, nos erros do nosso cônjuge. Ei, mas tem algo superior. A minha mãe, uma vez, ela veio congregar comigo. Ela era de uma outra igreja e ela veio congregar comigo. E como uma boa mãe que ela era judia, ela quis mandar em mim, na igreja. E aí eu fiz igual eu acho que é o Kiko, né? Mamãe querida do meu coração, a senhora é minha mãe, mas aqui a senhora é minha ovelha. Aqui nós somos irmãos em Cristo. Então, está separado. Não confunda bife de caçarolinha com rifle de caçar rolinha. Mamãe, mamãe. Aqui é diferente. Imagina, entenderam não, né? Bife de caçarolinha, caçarola, e rifle de caçar rolinha. Parece a mesma coisa, mas não é. A igreja é uma família. Agora, está acima o vínculo espiritual, no sentido de corpo de Cristo, está acima. Vem antes a família que se nomeia no céu e que se nomeia na terra. Não estou aqui advogando, por exemplo, que você vai abandonar familiar, desonrar pai e mãe. Isso não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo, irmãos, que a igreja é uma família,
Mas, muitas vezes, nós estamos confundindo com a nossa família biológica. Por isso que, às vezes, por exemplo, em uma célula, com muitas pessoas de uma família só, nós temos um cuidado maior. Por quê? Porque, às vezes, eles discutem entre si e acaba a célula. Não, pastor, isso nunca aconteceu. Já. Eles precisam entender lá na célula que eles são família, continuam sendo família, mas lá eles são irmãos em Cristo. Eles são família espiritual. Amém, irmãos? E o que é que a família significa? Coloca aí para mim. Amor, proteção e cuidado. Claro que tem muito mais coisa envolvida em família, mas para mim, uma família que se ama, que se protege e que cuida um do outro. E coloca aí para mim o próximo. Como é que acontece isso? Nas células. É o melhor ambiente para vivermos esse ambiente de família. Na célula, nós aprendemos a respeitar uns aos outros, a amar uns aos outros. São pessoas diferentes. Você sabia que a igreja é uma grande escola? Olha aqui para mim. Tem gente aqui que não aprendeu com a sua família natural a se relacionar, a respeitar. Era panela voando, era grito, era tapa, era quebra-quebra, era baixaria. Estou falando de alguma coisa estranha, é? Tem gente aqui que está rindo. Na nossa família natural, muitas vezes nós vivemos situações, realidades, competição, ciúme e tal. Aí você vem para a igreja. Aí quando você vem para a igreja, te coloca em uma célula. Aí tem lá uma pessoa que fala pelos cotovelos. E você tinha uma irmã assim. Aí toda vez que aquela pessoa na célula começa a falar, você lembra de quem? Minha irmã. Meu cunhado. Quem aqui tem um cunhado assim abençoado? Né? Meu cunhado. Aí você chega na célula. O que é que Deus está fazendo? Nos ensinando a amadurecer, a respeitar. É assim, irmãos. Então, o melhor ambiente para se viver família é na célula. O discipulado expressa o relacionamento pai-filho. Claro que não é a mesma coisa. Eu tenho aqui que fazer uma ressalva aqui, porque tem gente que acha que o discipulador vai ocupar o lugar do pai. Não. Seu pai é seu pai, ninguém vai ocupar esse lugar na sua vida. Mas algumas coisas do relacionamento pai e filho, nós vamos encontrar no discipulado. Certo? E você não precisa chamar discipulador de pai, nem discipuladora de mãe. Por favor, né? Vamos evoluir. Né? Ai, meu filhinho, minha filhinha. Isso soa mais como dependência do que outra coisa. Né? Então, assim, o relacionamento pai e filho expressa muito o que o discipulado pretende. Que é o quê? Uma caminhada, um mais maduro ensinando o outro, convivendo, se relacionando. Então, o discipulado expressa bem. E o culto de celebração? É o quê? É o almoço de domingo, é a ceia de Natal. Pastor, eu só me reúno com a minha família ceia de Natal e 31 de dezembro. Porque o resto do ano é briga, é confusão, pastor. Mas 24 de novembro, 24 de dezembro, está todo mundo lá, todo mundo tira foto. Claro que não é isso que Deus quer para a igreja. Certo? Mas o culto de celebração, falando de famílias saudáveis, seria o quê? A reunião do domingo. Eu sinto saudades, tá? Por exemplo, minha mãe, todo domingo, né, ela preparava um almoço, aí eu e Cristiane. Né, e geralmente era cozido. Eu amo cozido. Eu amo cozido. E se tiver tripa, bucho, no cozido, Cristiane detesta, né? Ela detesta. Mas eu amava. Nunca mais eu comi. Façam para mim um cozido com bucho. Me chame, que eu tô sentindo falta. Já tem muitos anos que eu não como. Aquele livro, não tem aquele livro que chama do boi? Pronto, ela colocava. Ai, meu Deus, eu gostava tanto. Almoço e domingo. Significa o quê? Culto de celebração. Aqui há um banquete.
A família está reunida. Somos diferentes, temperamentos diferentes, né? Personalidades. Somos muito diferentes, mas a família está reunida aqui. Amém, queridos? E nós vamos agora, então, cear. A família vai participar agora da refeição, da ceia do Senhor. Fique em pé para a gente preparar para a ceia. Os irmãos que vão nos ajudar a servir podem já se posicionar. Então, fecha teus olhos agora, porque eu falei duas coisas aqui. Pode subir, Cristiano. Falei duas coisas aqui hoje, importantíssimas. Uma caminha com a outra, mas na ordem de importância, de entendimento, o corpo de Cristo é mais importante. Se você compreender o que é ser corpo de Cristo, você vai entender o que é ser família. Certo? Então, feche seus olhos agora. Eu quero orar especificamente para que a gente possa crescer em revelação. Vamos pedir agora, conforme Paulo nos ensinou, espírito de revelação e de sabedoria. Vamos pedir, Senhor, nós queremos entender o que é ser o corpo de Cristo aqui na terra. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, oramos por revelação. Abre o nosso entendimento espiritual. Nós precisamos entender, Senhor, a unidade do corpo, a diversidade do corpo. Nós precisamos entender a organização do corpo. O corpo humano como o Senhor criou de modo tão assombroso, maravilhoso, tantos detalhes, assim o corpo de Cristo. E eu oro agora para que cada pessoa aqui que ouviu essa palavra entenda que é um membro do corpo, individualmente falando. Mas o membro não está sozinho, o membro não está avulso, ele está conectado a outros membros. E eu oro agora para que nós possamos entender isso. Ajuda-nos, abre o nosso entendimento espiritual. Ó Deus, vai tirando agora também toda barreira do nosso coração, tudo que bloqueou o nosso coração, com competição, com inveja, com ciúme, com comparações. Deus, eu oro nessa manhã para que possamos entender o nosso lugar no corpo e nos encaixar ali e ali sermos, Senhor, felizes, completos, realizados. Oro também, Senhor, por esse segundo aspecto, o aspecto da família. Eu sei que muitos aqui tiveram famílias disfuncionais, famílias problemáticas, famílias com tantas situações de violência, de abandono, de divórcio, de separação, de brigas, de contendas, de alcoolismo, de vazio. Mas, Senhor, você colocou na terra a igreja para ser essa família. E eu oro para que a igreja seja essa escola onde nós aprendemos a amar, onde nós aprendemos a proteger, a cuidar um do outro, a perdoar um ao outro. Meu querido, minha querida, se há alguma pendência em teu coração, agora mesmo, é agora, não evita. Não olhe para outra pessoa, é para você mesmo. Se há alguma pendência em teu coração com relação à família de Cristo, à família de Deus, à igreja, aos teus irmãos em Cristo, se você precisa aceitar, perdoar, andar a segunda milha, dar a capa, faça isso agora. Conserta a tua atitude em teu coração. Não existem famílias perfeitas, também não existem igrejas perfeitas, irmãos. Mas nós decidimos caminhar em aliança e amor. Nós decidimos, é uma decisão em nosso coração. Então agora o Senhor está te desafiando, decida em seu coração. Senhor, eu oro para que cresçamos nesse entendimento de família, família espiritual. Paulo disse: a família toma nome no céu e na terra, em nome do Pai, que toma o nome da família no céu e na terra. E eu oro para que a gente possa entender o que é ser família de Deus, em nome de Jesus.
Vamos cantar uma canção enquanto servimos. Você pega o seu cálice e o seu pão e aguarda para nós orarmos regenerado, e cearmos juntos. Vamos cantar. Transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo declara pro teu irmão. Canta para ele agora. Eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Declara sobre o teu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Estende tua mão aí para alguém. Abençoa. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados. Somos o corpo de Cristo. Unidos, somos amor, uma família, sem qualquer falsidade. Só um minutinho. Acho que vocês não ouviram, não entenderam. Nós estamos cantando e você tem que expressar o que você está cantando. Somos corpo, você está olhando para o céu? Não, queridos. O corpo é o membro que está aí do teu lado. E eu queria que você rompesse isso. Você rompesse isso. Então, enquanto nós cantamos, você vai olhar para o lado, direito, esquerdo, atrás, à frente. E você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer: somos corpo. Vamos lá, somos corpo, é assim bem ajustado.